dia, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E se você está gostando e está curtindo das nossas aulas, bota um like aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? Hoje é a nossa aula de terça-feira, né? Vamos começar com muita energia, com muita força, com muita disposição para darmos início aos nossos estudos. Já estão no cantinho de estudo de vocês? Já estão arrumadinho, ó, fardadinho que nem a tia está? Ótimo! Pois agora eu vou passar para vocês os materiais que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Nós iremos precisar do livro de matemática. Nós iremos precisar do livro de ciências. E nós iremos precisar do de língua portuguesa. Separa o material que vocês vão precisar, bota aí no cantinho de estudo de vocês, porque agora nós vamos para a nossa agenda do dia. Agenda terça-feira, 26 de maio. Nós teremos ciências, energia eólica, com a correção da página 93. Língua portuguesa, números do substantivo, palavras com as, is, os e os. E as atividades das 146, 147, 149 e 150. Em matemática, multiplicação, páginas 87 e 88. Vamos lá, dar início à nossa aula? Nós estamos começando com ciência. Peguem o livro de ciências de vocês e abram na página 93, para que a gente possa fazer a correção da aula passada. É da energia eólica, lembram? Os aerogeradores, a energia mais limpa, que é a energia produzida a partir do movimento do vento. Então, vamos lá. Na sétima questão, da 93, ele pede para vocês lerem a historinha. Antônio mora em uma casa muito grande, com um quintal enorme, onde tem um pomar com muitas árvores frutíferas. As árvores deixam cair muitas folhas, e ele as recolhe e faz uma fogueira para se livrar delas. Todas as vezes que Antônio faz essa fogueira, a fumaça se espalha pelo ar e incomoda todos os vizinhos. De acordo com o que você estudou, o que você acha da atitude de seu Antônio? É certa, é errada, né? Então, aí está a sugestão. Vocês podem ter colocado outra, tá bom? Eu coloquei a minha. A atitude de seu Antônio está errada, pois ele está agindo assim e poluindo o ar, incomodando toda a vizinhança, né, com essa atitude dele, prejudicando o meio ambiente. Continuando a correção, a oitava questão pedia para vocês observarem a imagem. Existe algum risco de transmissão de doença entre essas crianças? Elas estão abraçadas, um está tossindo, pode prestar atenção, né? E hoje nós estamos vivendo aí com essa pandemia, nós sabemos muito bem que quando a pessoa está espirrando, está tossindo, a gente tem que evitar o contato físico. Então, sim, existe sim um risco de transmissão, pois através do espirro, micro-organismos causadores de doença podem ser dispersos no ar e contaminar a outra criança. Como eu disse, isso aí é uma sugestão, vocês podem ter colocado outra, né, desde que tenha algum sentido, alguma coerência com o que eu acabei de falar para vocês. Na nona questão, você estudou que nós podemos reduzir a poluição do ar tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Escreva apenas 3 delas. E aí eu citei 3, né? Criar combustíveis que poluam menos o ar, colocar filtros na chaminé das fábricas e evitar os desmatamentos e as queimadas e etc. Vocês também poderiam ter colocado outros, né? Fica a critério de vocês. Pois muito bem, meus amores, aqui nós estamos encerrando, né, essa nossa aula de correção de ciências, né? Vocês podem colocar aí página corrigida, coloca a data de hoje, tá bom?
para que a gente possa passarmos para a nossa próxima aula, tá bom? Vamos lá, nossa próxima aula é de língua portuguesa. Então, já pega o livro e já separa aí. Bem, meus amores, nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa fazendo a correção das duas páginas 142 e 143. Vou lembrar a vocês que, devido a essas páginas serem só mais de respostas pessoais, vocês deverão ter feito, bater a foto dela e ter postado no nosso grupo de estudos para a tia poder ver as respostas pessoais de vocês, tá bom? Porque aqui não vai dar para mim estar olhando as respostas pessoais de vocês. E a 142 toda é resposta pessoal e a 143, com exceção da quarta questão, todas as outras são pessoais. Então, vou dar a resposta da quarta, que era para vocês procurarem no dicionário o significado da palavra omitir. Omitir é o mesmo que deixar de fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa. Não mencionar, negligenciar ou descuidar-se de fazer. E as outras respostas são pessoais. Vocês iam postar, bater a foto e postar no grupo de estudos para a tia fazer a correção individualmente, cada um, ok? Então, aqui nós vamos encerrando essa correção de língua portuguesa para nós darmos início ao nosso conteúdo de hoje. Dando continuidade à nossa aula de português, nós vamos trabalhar a gramática, tá bom? Número do substantivo. Os substantivos podem variar em número, singular ou plural. Singular, quando ele indica um só elemento. Plural, quando ele indica mais de um elemento. Observe essas frases que vocês têm aí. O jogador saiu campeão. Eu estou me referindo apenas a um jogador. Então, ele está no singular. No plural, os jogadores saíram campeões. Observe que o artigo passou para o plural, o jogador passou para o plural, saíram campeões, né? O verbo passou para o plural também. Então, observe que quando eu estou me referindo a um só elemento, é singular, mas quando eu me refiro a mais de um elemento, é plural. Formação do plural. Existe uma regra que se aplica a muitos substantivos. Acrescenta-se S ao substantivo no singular. Por exemplo, a bola, as bolas, a menina, as meninas. Veja como formamos o plural de alguns substantivos. Para formar o plural do substantivo terminado em R, S ou Z, nós não vamos acrescentar só o S, nós vamos acrescentar ES. Por exemplo, a flor ficou as flores. Observem que a flor termina com R. Então, eu não acrescentei só um S, eu acrescentei o ES. A cruz termina em Z, então eu acrescentei ES, as cruzes. O mar, os mares. O juiz, os juízes. Temos também o substantivo que termina em M, formando o plural. Nós vamos trocar o M pelo NS. Lembra que nós já trabalhamos palavras com NS? Pois muito bem. Pois todo substantivo que termina em M, quando eu for passar para o plural, tiro o M e coloco NS. Eu vou trocar o M final pelo NS. Observe o exemplo que vocês têm aí. O homem, os homens. O jardim, os jardins. E quando os substantivos terminem ao, el, ol e u, nós trocamos o L por is. Nós tiramos o L e colocamos is. Observem aí. O cristal, os cristais. Eu tirei a letra L e coloquei IS.
O coronel. Eu passei para o plural, ficou os coronéis. Eu tirei o L e coloquei o IS. E quando o substantivo termina em IL? Quando é oxítonos, nós trocamos o IL por IS. O barril, os barris. Quando paroxítona, troca-se o IL por S. O réptil, os répteis, né? Ou seja, lembram das oxítonos e da paroxítona? Lembram da sílaba tônica, né? Vamos rever um pouquinho aqui a sílaba tônica. Para mim descobrir a sílaba tônica das palavras, o que é que eu faço? Em vez de eu falar, eu vou chamar a palavra. Barril, barril. Qual é a sílaba tônica dele? Rio, né? Então, ele é oxítona. Então, preste atenção. Oxítona, a sílaba tônica é na qual sílaba? Lembram? Tem a penúltima, a antepenúltima e a última. Então, oxítona é na última sílaba, que é a sílaba forte. E a paroxítona? Na antepenúltima, né? Depois da última, a antepenúltima. É a sílaba forte. Então, quando vocês quiserem saber qual é a sílaba tônica da palavra, vocês chamem a palavra, certo? Aquela sílaba que você mais se estender é a sílaba tônica. Então, os substantivos terminados em ão formam plural em ãos, ãs ou ões, né? Vai depender da palavra dela aí. Por exemplo, a mão, as mãos, o cão, os cães, o limão, os limões, né? Então, vai depender da palavra que vocês estiverem colocando no plural. Os substantivos monossílabos, ou seja, que só tem uma sílaba, ou oxítonos terminado em S, formam plural com S. Vejam, as, ases, retrós, retroses. Então, todas monossílabas terminadas em S e oxítonas terminadas em S formam o plural com ES. Os substantivos paroxítonos terminados em S ou X têm uma única forma para o singular e para o plural. Mudamos apenas o artigo. Então, quando eu for, que é meu substantivo é uma paroxítona, e ela terminar em S ou X, ela não vai mudar o formato dela, não. Ela vai continuar o escrito. Só o que vai mudar é o artigo. Só quem vai para o plural é o artigo. Exemplo, o tórax, os tórax. O atlas, os atlas. O pires, os pires. Observem que o substantivo continua escrito do mesmo jeito. O que foi para o plural foi os artigos. Vejam o plural de alguns substantivos compostos. Porta-joia, porta-joias. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Segunda-feira, segundas-feiras. E agora é com vocês, tá bom? Nós vamos colocar em prática o que nós acabamos de ver sobre o número do substantivo, plural e singular. Vocês vão agora parar o vídeo, tá bom? Eu vou só explicar a atividade, aí depois vocês vão parar o vídeo para vocês responderem e depois voltar para a gente corrigir. Na página 146 vocês têm um texto. Ele pede para vocês lerem e depois vocês vão sublinhar todos os substantivos do texto acima, né? Tudo que for substantivo, vocês irão sublinhar. Na segunda questão, vocês irão, com as palavras que você sublinhou lá no texto, vocês vão completar o quadro. Vocês vão escrever os substantivos que foi no feminino, que está no singular,
o substantivo feminino que está no plural, os masculinos que estão no singular e os masculinos que estão no plural, tá bom? Vocês vão completar esse quadro aí. Agora sim, agora vocês vão parar, vão resolver essa página e depois aperta o play para nós fazermos a correção juntos. Eu vou ficar aguardando aqui enquanto vocês respondem. Pronto? Já resolveram? Vamos lá. Então, vamos dar início à nossa correção. Na primeira questão, após lerem o texto, vocês iam sublinhar os substantivos. Vamos lá se vocês acertaram. Manhã, pássaros, mar, peixes, milhar, céu, estrelas, vestido, vento, ar e pardal. São os substantivos desse texto. Agora, eu iria colocar essas palavras que eu sublinhei para completar esse quadro aí. Então, vamos lá. Feminino no singular, manhã. Feminino no plural, estrelas. Masculino singular, foi mar. Por quê, tia? Mar é masculino, porque não tem amar, é o mar. Milhar, céu, vestido, vento, ar e pardal. E o masculino plural, pássaros e peixes. Ok? Eu espero que vocês tenham acertado todas essas questões. Agora nós iremos para a nossa parte de ortografia. Eu irei explicar para vocês a atividade que vocês irão fazer em casa, da página 147. Então, peguem o livro de vocês, abram na 147, que eu vou explicar como vocês irão resolver essa página. Muito bem. E aí, deu para compreender o conteúdo? Pois vamos lá. Vou explicar para vocês a atividade de casa, que vocês vão fazer após terminar nossas aulas. Vocês vão responder a página 147, tá bom? E ela diz o seguinte: este é um cartaz de uma loja que resolveu realizar uma grande liquidação. Vamos completá-lo? Escreva o nome dos produtos no singular ou no plural, conforme a imagem. Se tiver uma imagem só uma do produto, o nome dele vai ser no singular. Se tiver mais de um desses produtos, o nome dele vai ser escrito no plural. Ok? E na quarta, reescreva as frases, colocando as palavras destacadas no plural e os números por extenso. Vamos lá. Para fazer essa receita, eu vou precisar de 5 pães. Como é que você vai colocar? Vai escrever o 5 por extenso. 5 por extenso. E a palavra pão no plural. Pães. E assim vocês vão fazer com os outros ingredientes dessa receita. Essa é a correção da 147, que é para casa de vocês, tá bom? E agora nós vamos começar com o nosso conteúdo de ortografia, na página 148. Palavras com as, is, os e os. Vocês aí têm uma lista de palavras: asfalto, biscoito, rasgado, festa, castigo, lesma, fresco, escorrego, dentista, português, pastel, risco, poste, fusca, lápis, mês, 2, pasta, vestido, escola, fósforo, costa, inglês, esperto, posta, lista, castanha, estrada, máscara, 3, francês, mistura, teste, castelo e cuspe, né? E aí ele pede para vocês lerem o texto abaixo, a história do livro.
Vocês vão observar as palavras ovais, redondos, testamentos e cartas. Todas elas têm AS ou ES ou IS ou AS. Vocês vão ler as palavras, pronunciar esse grupo de palavras que nós fizemos, tá bom? E depois vocês vão fazer um ditado com a mamãe. Mamãe, lê essas palavras para mim fazer o ditado. E aí a mamãe vai lendo e vocês vão escrevendo. Depois, vocês vão conferir com a mamãe quantas palavras dessas vocês erraram. E aí, se a mamãe não estiver disponível, pede o papai, pede o irmão, pede alguém para fazer o ditado com vocês. Porque a ortografia se aprende treinando. Então, vocês têm que treinar as palavras com as, is, os e os. Tá bom? Vou explicar para vocês que agora é com vocês. Agora é vocês que vão resolver sozinhos. Vocês vão parar o vídeo e vão responder a página 149. Na primeira questão, vocês vão circular no texto a história do livro, as palavras com as, is, os e os. Todas as palavras que vocês encontrarem, seja no começo, no meio ou no fim das palavras. Vocês vão circular a palavra, não é a frase. Depois, vocês vão pegar essas palavras que vocês circularam, 12 delas, vão colocar em ordem alfabética, tá bom? Se você encontrou alguma dessas palavras que começa com A, vai ser a primeira, né? E assim, vocês vão escrever sucessivamente as outras. E na terceira questão, vocês vão encontrar no quadro abaixo 5 palavras com as, is, os e os. Vocês vão procurar nesse diagrama essas palavras, ok? Então, para agora o vídeo, vão fazer essa atividade e depois volta para a gente fazer a nossa correção. Não esqueça, faça o ditado com a mamãe. Aí posta lá no grupo dizendo quantas palavras você acertou, tá bom? Valeu? Vamos lá. Comecem a atividade de vocês, que daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Muito bem. Agora que vocês já responderam a página 149, vamos para a correção. A primeira questão era que vocês iriam circular no texto outras palavras como as, is, os e os. Então, eis o texto e nós circulamos os, primeiros, livros, feitos, amos, pequenas, lajotas, coleções, documentos, testamentos, contas, cartas, eles, formatos diferentes, quadrados, redondos, ovais, retangulares, as, placas, numeradas, guardadas, prateleiras, esses, livros, os e sumérios, né? Então, essas seriam as palavras que vocês deveriam ter circulado aí na primeira, correspondente à primeira questão. Na segunda questão, nós iríamos colocar em ordem alfabética, né, as palavras que vocês circularam, né, no texto anterior. Vocês iriam escolher e iriam circular aqui, ó. Escreva algumas palavras do quadro da página anterior em ordem alfabética. Não é do texto, aquele quadro da explicação, lembram? Que a gente teve lá no início. Tem um quadrinho com várias palavras com as, is, pois vocês iriam tirar de lá algumas palavras e iriam colocar em ordem alfabética. Essa daí foi as que eu tirei. Asfalto, biscoito, castelo, 2. Observe, asfalto é A, B, C, D, E, F, I, L, M, P, R, T. Elas estão em ordem alfabética, tá bom? E na terceira questão e última, eu iria encontrar 5 palavras, né, nesse diagrama aí. Então, eu encontrei pistas, costume, vestido, pasta e fusca. Agora que nós já terminamos a correção, eu vou explicar para vocês a atividade da página 150, que é uma atividade para se fazer em casa, tá bom? Vamos lá.
vocês vão formar palavras seguindo as setas e depois vão escrevê-las aí. Por exemplo, rosto, aí escreve, né? Rosna, aí escreve. E assim vocês irão fazer com os demais itens. Na quinta questão, vocês vão escrever o nome das figuras. É como se fosse um ditado com imagens. Essa primeira imagem aí, o que é? A segunda, a terceira e a quarta. Vocês vão escrever o nome dessas imagens aí, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam fazer essa atividade e não tenham ficado com nenhuma dúvida a respeito desse dever. Aqui nós estamos finalizando a nossa aula de língua portuguesa para darmos início à nossa próxima aula. Bem, meus amores, hoje, na aula de matemática de hoje, nós vamos dar continuidade à multiplicação, tá bom? Então, nós vamos resolver uma situação, problema, envolvendo a multiplicação. Constroem as tabuadas que precisam para que vocês possam resolver. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer multiplicação por um algarismo, tá bom? E nos dias seguintes, nas terça-feiras, sempre eu vou estar aqui dando uma revisãozinha de multiplicação para vocês, tá bom? Vamos lá. É como se fosse a nossa aula de tabuada. Eu coloquei uma situação, problema aqui no quadro, vou ler para vocês. Um teatro, as cadeiras estão dispostas em 37 fileiras e 5 colunas. Quantas cadeiras há? Vamos usar primeiro a nossa imaginação. Ele diz que são 37 fileiras, então são filas, né? E em 5 colunas, então elas estão divididas em 5 colunas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou armar essa situação, problema. 37 vezes 5. Minha sentença. Fazer o meu cálculo. Armar e efetuar. 37 vezes 5. Armei. Agora vou efetuar. Multiplicação por um algarismo, 5. Então, eu preciso da minha tabuada de multiplicar do 5. 5 vezes 7. 35. Coloca 5, a unidade, e vai a dezena. 5 vezes 3, 15. Mais o 3, 18. Então, quantas cadeiras há nesse teatro? 185 cadeiras. Então, quando eu coloco em disposição, quando eu estou fazendo a distribuição, eu estou aqui, fileiras, colunas dispostas. Eu estou comparando, mais ou menos, quantas fileiras tem aqui, quantas tem ali. Então, isto é multiplicação, tá bom? Vocês vão pegar o livro na página 87, que lá ele vai trazer uma situação, problema para vocês. Diz o seguinte: em uma sorveteria há 4 sabores de sorvete. Tem morango, chocolate, coco e napolitano. Eles são servidos de 2 formas, na casquinha ou no copinho. De quantas maneiras você pode pedir um sorvete? É a possibilidade. Quais as possibilidades para você fazer o pedido desse sorvete, Como são 4 sabores de sorvete e cada sabor pode ser servido de 2 formas, tanto no copinho como na casquinha. E aí vocês têm a imagem aí. Você também pode encontrar o resultado pela árvore de possibilidade ou por uma tabela. Aí vocês têm essa árvore da possibilidade, que é o morango na casquinha e no copinho, o coco na casquinha e no copinho, o chocolate na casquinha e no copinho, e o napolitano na casquinha e no copinho. O que vocês vão fazer? Na página 88, vocês vão tentar resolver sozinhos, certo? Tem a tabela, para vocês fazerem esse sorvete. Do mesmo jeito que você viu aqui na árvore da possibilidade, você vai fazer no gráfico, nessa tabela aí.
Vamos lá? Diz o seguinte, o morango. Aí tem lá, uma bola de morango no copinho. E ia ser também o quê? Uma bola de morango na casquinha. E assim você vai fazer com coco, com chocolate e com napolitano. Na quinta questão, situações, problemas, que eu dei um exemplo aqui na lousa. Vocês têm duas situações, problemas aí. Vocês vão ler, vão armar, fazer o cálculo e depois vão escrever a resposta ao lado, tá bom? Então, agora vocês vão parar o vídeo e vão tentar resolver essa página 88. E daqui a pouco, nós voltaremos para fazer a correção dela juntinhos, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer a correção? Vamos tentar fazer? Vou ficar aguardando aqui pra gente fazer a nossa correção. Vamos fazer agora a correção da página 88. Vamos lá? Vamos completar a nossa tabela. No morango ficou uma bola de morango na casquinha, no coco, uma bola de coco na casquinha, no chocolate, uma bola de chocolate na casquinha e uma bola de chocolate no copinho. Napolitano, uma bola de napolitano na casquinha e uma bola de napolitano no copinho. Essas foram as possibilidades para se adquirir esse sorvete. Na segunda questão, na 15ª, vocês iriam resolver os problemas abaixo. Aí vocês tinham, né? Arthur tem 35 pacotes de figurinhas, com 6 figurinhas em cada pacote. Quantas figurinhas ele tem? Então, eu iria armar 35 vezes 6. Iria efetuar 6 vezes 5, 30. Coloquei o 0, foi 3. 6 vezes 3, 18. Mais o 3, 21. Então, Arthur tem 210 figurinhas. Na letra B, Carlos comprou 4 caixas de bombons de abacaxi com 120 bombons cada uma. Quantos bombons ele comprou ao todos? Vou armar a minha conta. 120 vezes 4. 4 vezes nada é nada. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1 é 4. Então, ele comprou 480 bombons. Ok? Então, aqui nós estamos encerrando essa correção dessa página 88 de matemática. Coloca aí, página corrigida e a data de hoje. Amores, a aula chegou ao fim, né? Mas não fique triste não, amanhã nós teremos mais, nós iremos nos encontrar aqui de novo no nosso canal. E não esqueçam, as atividades de casa, aquelas que é pessoal, respostas pessoais, vocês vão postar no nosso grupo de estudos, tá bom? Eu vou aguardar as atividades de vocês no grupo de estudos para mim poder fazer a correção individualmente. Essas que nós fazemos a correção aqui na nossa aula, elas não precisam ser postadas. Mas as que eu peço para postar, eu preciso, para poder ver e acompanhar se vocês estão seguindo a linha de raciocínio corretamente, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês aqui amanhã, no mesmo horário. Tchau!